Padre, o A Casa Tem Perdão? Gente. Vocês estão um tempão me perguntando sobre o A Casa, né? Eu enrolei um pouquinho porque estava esperando o filme sair, apesar de que muita gente já leu o mangá, como é o meu caso. E é uma situação delicada da gente falar isso, mas por quê? Né? Da onde vem essa revolta e por que as pessoas têm essa dúvida sobre o A Casa ser perdoado ou não ser? Uma coisa que tem que deixar claro, nós estamos falando de um demônio da luz superior, né, do Demon Slayer, e ele fez muita coisa ruim, muita coisa ruim. E esse sentimento de compaixão acaba surgindo quando a gente vê o passado do Akaza. Tudo aquilo que levou ele até aquela condição, né? Ele é um menino pobre, que tem um pai doente, ele se revolta com um mundo injusto, depois ele acaba sendo resgatado pelo seu professor e que acolhe ele na casa com a filha do professor, e depois eles são mortos de uma maneira extremamente covarde, né? Que eles envenenam o poço do lugar e eles acabam morrendo envenenados. E o Akaza acaba se vendendo para o Muzan para poder se tornar um demônio. Mas é interessante a forma como o Akaza vê as coisas, porque ele a todo momento diz que ele odeia gente fraca. Né? Tanto que esse é o grande plot que o Tanjiro usa para poder tocar o coração dele. O Tanjiro fala, quando ele diz, né, que odeia gente fraca, o Tanjiro fala, mas todos nós nascemos fracos. Um bebê, por exemplo, precisa de cuidado. Nós todos nascemos precisando de cuidado. E isso é o que toca o coração dele, porque o Akaza também precisou de cuidado. Ele também foi cuidado pelo professor, ele também foi cuidado pelas pessoas que o acolheram, mesmo quando ele estava no erro. Só que custou para poder ele entender isso, né? Custou para poder ele perceber que as escolhas que ele fez não resolveram o problema. O mundo continuou sendo injusto e ele acabou também sendo injusto. Só que uma coisa chama atenção. Se a gente olha o finalzinho da vida do Akaza, né, o final da luta, quando o Tanjiro já tinha cortado a cabeça dele, ele consegue se regenerar. Por um momento, um pequeno momento, o Tanjiro fala que viu nele um sorriso. E nesse sorriso ele acaba meio que impedindo a regeneração e ele morre. Né? Ele poderia ter continuado lutando, mas ele desiste de lutar porque naquele momento existe um relance de arrependimento. E é justamente esse o ponto para o perdão. A questão é, se ele se arrependeu, por que não o perdão? Para nós é muito difícil entender isso, né? Porque a gente vive nessa ideia de olho por olho, dente por dente. Mas a gente se esquece que a pergunta não é se Deus perdoaria o Akaza, mas sim se ele se arrepende daquilo que ele fez. E a gente não sabe, a gente tem um relance desse arrependimento. E pode ser que isso tenha acontecido, e espero que isso tenha acontecido, porque de fato o Akaza é um fruto do meio. Ele acabou sendo levado para aquele lugar, ele não era uma essência ruim. Ele acabou sendo levado para aquele lugar. E aqui que a gente cabe lembrar que os Onis, né, que são os demônios dentro do Demon Slayer, na verdade, eles são mais parecidos com vampiros do que demônios propriamente. Diferente do Muzan, né? O Muzan é outra história. Mas isso fica para outro vídeo. Então ele é levado para esse lugar. Então eu acredito que sim, que ele possa ser perdoado. Mas a pergunta que precisa surgir é, ele se arrepende? Ele mudou o coração? Mesmo que por um instante pequeno ele mudou? E isso vale para todos nós. A partir do momento que existe conversão, existe a capacidade de mudança. Isso a gente vê na palavra de Deus, por exemplo, o ladrão arrependido ao lado de Jesus, a figura de São Paulo que também se arrepende, deixa de ser um perseguidor para ser um anunciador do reino de Deus. Todos nós somos capazes de converter o nosso coração. Basta nos querer e abrir a graça de Deus. Se isso foi o que aconteceu com a casa, então sim, ele pode ser perdoado. Esse é um vídeo de humor. Caso esteja em pecado, procure a palavra mais próxima e vá se confessar.